bem-vindos a mais um podcast Viver Aliança, um momento de casais para casais. E hoje aqui com a Anísio Gardênia, muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, muito feliz de estarmos aqui. Okay? Casal querido, queridíssimo, né? Que a escola nos deu, né? Muito bom Amém. ter vocês aqui. Obrigado, muito legal. É uma honra pra gente estar aqui, né? Trocar um pouquinho de experiência com vocês. Vocês já são casados há quanto tempo? Faremos 19 anos esse ano. 19 anos de casado. Legal. E fala uma coisa pra gente assim, pra gente já começar a vida de vocês. Vamos lá. Sempre teve espiritualidade, religião, Deus, catolicismo. Como é que surgiu na vida de vocês essa parte assim de religião? Já é de berço? Foi em casal? Sempre teve, né? Eu jovem, ela jovem também, mas eu costumo dizer e acredito que a nossa conversão veio com o nosso casamento. A conversão verdadeira, maior, veio com o nosso matrimônio, né, meu amor? A minha família ela é muito católica, fervorosa mesmo. Elas têm uma devoção a São José, né? Nossa. E aí, desde os 11 anos de idade, eu sempre cantei na missa, e é uma missa grandona, uma missa para quantas pessoas? Eles fazem uma festa para São José. Umas 3.000 pessoas. O pessoal vem da cidade deles para cá. Vem o pessoal da cidade interior. Um dia de então, festa, assim, um final de semana de festa, novena, antes, enfim. Legal. Eu não sei se chega a umas 3.000, mas umas 1.000 pessoas, assim, né? 1.000, Antigamente, hoje em dia é bem menos, né? 1.000, 2.000 pessoas. E assim, aí no final todo mundo tem esse almoço depois, então eles têm uma tradição muito bonita, né? E eu comecei com essa questão de cantar na missa, e a partir daí você vai se engajando cada vez mais, né? Sim. E a minha mãe, todo dia 19 de março, dia de São José, independente do dia da semana que der, ela faz um terço na casa dela. Uhum. Então, sempre dia 19 de março. E que é um terço especial, é um momento festivo mesmo, né? Então, não é só, não que seja pouco, rezarmos o terço em honra a São José, mas ela faz uma festa, convida pessoas, os parentes vêm de Higienópolis, vêm de fora, é bem legal, é de muita fé, bem bacana. Que legal. E São José é o verdadeiro padroeiro da família, né? Sim. A gente é tem o santo Sagrada Família. É o santo casamenteiro, né? Que cuida da gente aqui, nosso exemplo. Nosso exemplo. Como pais, de família, isso aí. Exatamente. E Então, importante assim, isso que você trouxe da sua mãe, né? Porque a gente vê como que algumas coisas marcam a vida e você leva literalmente para a vida, Sem né? dúvida que sim. Como esse texto de São José. As palavras motivam, mas o exemplo arrasta, né? Isso eu tenho muito firme na minha vida. Para a gente tomar cuidado com nossas crianças e dar o exemplo, de estarem sempre vivenciando, experimentando isso conosco, né? E aí vieram os eventos, Segue-me, né? Os movimentos. Eu trabalhei no Segue-me jovem, no Lago Norte que eu fiz, jovem, ela trabalhava aqui. A gente começou a namorar e eu já comecei a trabalhar no Segue-me aqui do Lago Sul também com ela. Nos casamos, trabalhamos até hoje, aí... Até hoje trabalhamos aí são Anjos do Bem, a equipe Nossa Senhora, equipe de oração. Então a gente é muito engajado. A Gardênia não aprendeu a dizer não. É difícil, né? Então ela tem essa questão. Ela só me avisa, entendeu? Amor, vamos trabalhar no Segue, minha chamada já deu sim. Eu só disse não para algumas coordenações, né? Que a gente foi convidado. Às vezes e aí a gente... Naqueles momentos assim, criança pequenininha, né? O Segue em maio. Mas a gente conseguiu adaptar, né? O Segue, a Bia nasceu em maio, de ano em junho, então nesses anos a gente não foi, coisa do tipo. O restante a gente está sempre. É engraçado que toda vez que a Yara e eu conversamos, a gente fala, não dá para assumir mais nada. Amor, tá difícil, tem muita coisa, todo dia tem um pedido novo. Aí esses dias a gente falou assim, acho que já tá bom, né? Não vamos pegar mais nenhuma frente. Já pegamos duas desde então. Na semana ligaram, falou, vai ter o Segue-me aqui da Ação Camilo, a gente precisa de alguém pra ficar no círculo. Falei, caramba, círculo. Nós somos círculo no passado. Aqui a gente faz no passado. Então assumimos mais um. A gente fala que não, mas acaba. E é tão gostoso, né? É bom demais. É muito legal. A gente recebe tanto. A gente adora. Então a gente tem que... E as crianças gostam também. A Diana pequenininha ainda tinha no Segue-me aqui que cuidava das crianças. Aquela equipe que cuidava das crianças. Era a creche. Uma creche, isso. Não tem mais, né? A Bia não pegou, mas a Diana pegou pequenininha. Ela é pequenininha, ela passava o dia lá no Segue-me, ela adorava. Olha aí.
E já ia começando a vivenciar isso. Ela já fez o VEM, nós trabalhamos o VEM que ela fez, foi bem legal. De lá para cá a gente tem feito também todos os VEMs também. Isso aí, trabalhando. Participando também. Vocês namoraram e casaram muito rápido? Assim, quanto tempo? 4 anos e quase 5 de namoro. E quando começaram a namorar, vocês já eram do SEGM, né? Vocês falaram. Já éramos do SEGM. Então já tinha essa vivência espiritual. Foi um namoro bem rico nesse ponto, assim. A gente já participava. A gente já participava, já foi. E aí eu fui trazendo ele pro SEGM do Lago Sul. Eu fui largando Nossa Senhora do Lago, Lago Norte, fui vindo pra cá com ela e fui trazendo ele. Hoje. E o exemplo de matrimônio veio dos pais, de vocês? Tem família... Né? Você falou um pouquinho da sua mãe, da devoção a São José. Meus avós. Primeiro que na nossa família não tem separação, né? Minha sogra sempre falou isso, ela brincou. Não existe separação. Então, meu pai, me lembro até que no nosso casamento que ele virou pra mim e falou assim, é pra sempre, né? Responsabilidade então, chamou. Né? Não tem separação. E aí, os meus avós paternos, a relação deles é a coisa mais linda, né? Meu avô faleceu, minha avó ainda viva. Né? Verdade. E da minha família materna, gente, meus pais são primos, né? Olha. São primos de 2º grau. Olha. E aí, da minha família materna, os meus avós agora fizeram 70 anos de casado. Que A bênção. gente estava olhando, inédito, eu não conheço ninguém. né? No meu círculo de família de amigos que tenha feito 70 anos de casado. casados. Ele com 96 e ela com 92. A relação foi domingo agora, a gente estava na missa, na galinha. Que bênção, hein? Que bênção, cara. Foi muito exemplo. bonito. Muito bonito. Meus pais já não eram religiosos. Minha mãe já são falecidos, minha mãe é um docinho de coco, né? Então ela era assim, vamos na missa? Vamos. Eu adorava a missa. Mas chamasse para ir no culto de alguém, ela ia. Ia junto. Mas ela ia para agradar. Ela era devota de Nossa Senhora Aparecida. Devota de Nossa Senhora, isso. Então ela, todo ano, ela ia lá para Aparecida. Todo ano ela ia com o meu sogro. Não era católico, assim. Dizer católico, mas não praticava. Mas ia junto com ela. Mas foram exemplos de casal, de família, assim, maravilhoso. Eu falo com minhas filhas, quando comento, tenho oportunidade de falar. Nunca vi meus pais um discutir com o outro, não falar mal do outro, brigar com o outro. Eu nunca vi nada desse ponto. Então, assim, foi uma família muito, até o fim, muito próxima, né? Não fazia nada, aquele casalzinho que não fazia nada sem o outro, muito ligado. Teve essa base bem forte na vida de vocês, né? Nossa família é maravilhosa. Não tinha um dia que eu não falasse com minha mãe, até o dia que ela foi, nem um dia que eu não falava com ela. A questão da família sempre foi muito ligada pra gente, foi muito forte. A presença muito forte dos pais, dos irmãos. Isso é bom, porque os nossos filhos vêm, né? Você traz consigo esse exemplo de família forte, vocês. Seus filhos vão carregar isso com eles também, né? Então, E algo bem importante que o Anis trouxe é isso, né? Do católico, que às vezes é católico por ser católico. Sim. E é tão bom quando a gente se torna um católico praticante mesmo ali, de missa, de ajudar em encontros. E aí a gente entende a verdadeira religião, né? Então eu vejo que ainda tem muita gente que critica. Nós temos muitos católicos que não estudam. Por não conhecer. Falta de conhecimento. Exato. Eu tenho várias críticas a nós católicos. Tá? Sim. Uma delas, por exemplo, que a gente conversa e falo, é que pessoas convertem, saem do catolicismo, vira protestante e passa a ler a Bíblia. Cara, você lia a Bíblia quando você era católico? Não. Você estudava quando você era católico? Não. Você participou de um terço de homens, um grupo de estudo? Não. Você não experimentou de fato. Você não experimentou de fato, você não conheceu. Você leu o catecismo, você tem um catecismo na sua cabeceira? Cara? Livro catecismo. O católico lê de cabeceira. Tem que estar na cabeceira de todo mundo. Eu vi amarelinho ali, tem que estar guardado. Mas as pessoas não fazem. A igreja cresceu muito, muito antiga. Tem muita questão. O cara foi batizado, né? Os casamentos, às vezes, eu critico isso também, deixa a espiritualidade da cerimônia de lado. Sim. Né? Mas então, a festa. A festa. O batizado é o cara ter o padrinho. Você tem o padrinho. A festa é maravilhosa, todas elas são. Mas nós católicos precisamos vivenciar mais isso. Então, quando eu vejo esses grupos de estudo, eu não faço parte do Reino Cristo, mas eu frequento sempre convidado. Tenho vários amigos aqui, né? Rafael D'Amigo, muito obrigado, Lucas Mendonça, etc. Sempre me convidam para a equipe deles. Cara, maravilhoso. Estão estudando agora as cartas de São Paulo. Quantos católicos que saem, então estudam, né? Vão entender como
como aconteceu, né? Tudo que tem por trás daquela doutrina e tal. Então é interessante a gente estudar. Sim. Eu gosto muito gosto muito dos estudos, das equipes de oração nossa, que a gente fala bastante, estuda e tal. Eu gosto de aprofundar. E acho que isso veio com a Gardênia, porque ela é a minha... A Gaia, ela é a minha... Como é que eu posso dizer? Ela é a organização que eu não tenho. É a força que eu não tenho, sabe? Que negócio de ir na missa, no começo, poxa, eu adoro a missa. Eu sou um cara que me emociono todos os dias comungando. Eu agradeço a Deus. Impressionante, cara. Eu comungo e me emociono. Mas uma ou outra, se deixasse, eu faltava antigamente, entendeu? Sim. E ela, a disciplina, a palavra que eu queria é disciplina. É a disciplina que eu nunca tive, é a H, né? Sem a disciplina dela, meu amigo, eu não estaria aqui hoje. Então. Por isso que o casal tem que se complementar, né? Exatamente. Exatamente. E aí eu tava lendo até um pouquinho da história de vocês, né? Até brinquei com a Gardênia, eu falei, poxa, olha, você e o Sérgio, vocês podem dar as mãos, porque Nossa Senhora na vida de vocês, meu Deus, as 7 vidas ali já usaram. Nossa Senhora com Gardênia, Serginho, nossa. Tem uma ligação próxima. Próxima, ela viu Nossa Senhora, eu tenho certeza disso. Olha. E como foi ela isso? quase foi, é testemunho dela. Conta pra gente, Gardênia. Então, a gente tinha feito uma viagem, né? Uhum. E a gente tinha acabado de chegar de uma viagem, né? E lá a gente já estava suspeitando, a gente estava suspeitando que eu estivesse grávida. Mas deixa eu começar com uma antes? Sim, pode Deixa eu começar. contar uma antes dessa história. São muitas histórias, né? Do padre. Gente, deixa eu contar como é que a gente se conheceu. Claro. Olha que legal isso. Essa gente. parte é boa, que o olhinho sempre brilha quando fala E é conheceu. interessante porque outro dia a gente falou sobre isso, a gente deu um testemunho, né? Uhum. E a gente deu no ECAD, né? A gente falou sobre isso. E depois a gente conversando, a gente se deu conta de que não fosse isso, a gente não teria se conhecido. Olha. A gente não estaria juntos. A gente não teria outra oportunidade de estar juntos, porque no Lago Norte ou no Lago Sul são extremidades. Ele é mais velho do que eu. Uhum. Os nossos grupos de amigos não se encontram. Nós não tínhamos amigos em comuns, antes a aqueles gente não dois. tinha amigos comuns, olha que interessante. Então, não havia essa possibilidade. E aí a gente falou sobre isso, falou, amor, de fato, foi uma intervenção mesmo, né? Assim, A mão de Deus a direcionando. mão de Deus direcionando para onde a gente iria. E quem vai ser o seu marido? Peraí que eu vou escolher para você. Um padre santo, fala, meu irmão. O Padre Júlio. Vocês conheceram o Padre Júlio? Não, o Padre Júlio era o pároco, né, da Perpétuo Socorro, foi pároco Sim. por muitos anos. Sim. E ele é um padre santo, né? Inclusive ele está Já escutou Pra falar ser muito beatificado. para ser beatificado. Então, Cara, ele era espetacular. existem várias pessoas, né, vários milagres. Então, imagino que eu não seja apenas uma, Eu né? acho que o Sérgio ele Pra comentaram falar, dele aqui também. no para podcast. falar do quanto ele tinha ele tinha um dom, né? Que era ele é interessante, a gente passava por ele e ele falava assim, todos os seus pecados. Você ia confessar com ele e ele falava para você. Tá faltando um aí, né? Ele era diferente, cara. E assim, ele cutucava você. Então, assim, ele falava realmente o que tinha para acontecer, o que você fez. Então, ele tinha dons especiais. Além disso, ele tinha um dom de cura, Uhum. né? Então, naquela época, para falar com ele, a gente tinha que enfrentar uma fila imensa. Uhum. Então, a fila, vocês conhecem o estacionamento da Perpétuo Socorro ali Sim. atrás? Sim. A fila dava volta naquele quarteirão Nossa. e até lá embaixo na escola. Era Caramba. nesse nível, sem brincadeira. Tinha gente que dormia na fila, tinha gente que vinha de outro lugar, do Brasil. Então, o pessoal do Brasil inteiro. Vamos falar com o Padre Júlio, que é um Padre Santo, e eu quero curar. Então, gente em cadeira de roda, gente com câncer, de tudo quanto é jeito. E eu não conseguia falar com ele, porque eu ia para a fila e não conseguia. E eu tenho uma madrinha que ela mora ali perto, e ela é muito amiga dele também, e ela sempre frequentou a Perpétuo. Tia Marinês. Aí, tia Marinês, De eu que ele é falei, uma beata. tia, é minha madrinha, de Cris, a mãe da Ritinha. Aí eu falei, tia, fica na fila pra mim, eu quero tanto falar com o Padre Júlio. Ela, pode deixar que eu resolvo. Ficou lá na fila. Aí, naquela época, eu dava aula de inglês ali perto, e aí quando chegou, no momento de falar, ela me ligou, eu nem lembro, eu acho que era aquele tijolão, né? Mas ela conseguiu me ligar, e eu cheguei lá. Faltava um pouquinho ainda para ser atendida quando eu
Chegou na minha hora, ele já olhou pra mim, me reconheceu na hora. Eu falei, gente, ele bem velhinho, né? Então, tanta gente que vem, é difícil reconhecer, muito né? Difícil. Na hora, já falou comigo, perguntou dos meus pais, porque ele fez a minha missa de primeira comunhão, a minha missa de 15 anos. A gente tinha toda uma história com ele, né? Já tinha ido na minha casa, ele já foi algumas vezes benzer a minha casa. Então, ele conhecia todo mundo. E aí, ele começou assim, e depois começou a falar tudo, descascou comigo, né? Senta aqui que eu vou falar com você. E aí falou dos meus pecados, nananã, e aí depois de um tempo ele parou assim e falou assim, minha filha, você tem uma viagem para fazer, né? Aí eu pensei, eu falei, meu santo, eu tenho uma viagem de carnaval. Que talvez não seja uma viagem certa, E né? que inclusive eu disse que eu não iria. E essa viagem de carnaval são com duas grandes amigas minhas que eu amo muito, a Bruninha e a Letícia. E aí eu falei, será que a gente tá falando a mesma língua? Será que é essa viagem? Eu falei, padre, eu tenho uma viagem de carnaval. Aí ele, essa viagem. Aí eu, ai, meu Deus, a viagem de carnaval, tá bom, padre. Eu vou. Falou Já que o senhor tá falando. Eu não Falou pra ia, ela. mas eu vou. E eu já tinha dito pra Leite que eu não ia. Uhum. E aí saí de lá, eu já liguei pras meninas, falei, olha, eu vou. Agora eu vou convencer mamãe e papai pra falar. E na hora de convencer, o Padre Júlio me mandou ir. Pô, melhoraram, bicho. Melhor, né? Não, meu pai até fez assim. Essa é boa. Para agora mandando você ir pro Vou ligar pra carnaval. Padre Júlio. Aí, mamãe, a gente ia pra Dianópolis, né? Passar o carnaval. E aí, mamãe, ai, filha, tá. Né? E assim, como essas amigas, ela já conhece a mãe da Bruninha, enfim, a Bruninha de muitos anos. Vai, minha filha, ok, tudo bem, pode ir. Adivinha quem foi dirigindo o carro? Sério? Eu não gosto da viagem de carnaval. Nunca gostei de carnaval. Não sou um fã de carnaval. Uhum. Não ia também nessa viagem. Não me pergunte por quê, cara. Os dois amigos, pô, vamos. Aquela Que coisa. menos curtiu. E eu não gosto de carnaval. Nunca fui de viajar de carnaval. Olha Não isso. queria. Falei, pô, Diamantina. E fui. Do nada, assim, resolvi. Daqui do pra nada. Diamantina. Fui tocado. Olha os planos de Deus pra gente. Aí vocês Então se ele foi conheceram. dirigindo o carro. Não, aí eu olhava no retrovisor, ele olhava pra mim. Frente no retrovisor. Ele colocava todas as músicas que eu queria. Então começou assim, né? Olha aí. Aquela paquerinha boa. Não. E aí a gente começou a namorar, Foi. né? Dali Já eu em acho março. que... Depois do carnaval. Rapidinho, um parêntese. Ele não gosta de carnaval, eu amo carnaval. Então a gente voltava de manhã. Quando eu chegava no outro dia, tava ele preparando café da manhã pra mim. Olha aí. Todo mundo, mas tudo bem. Mas Você era também. especialmente pra mim. Sim. Aquele tinha que Aí eu pensar, chegava né? à noite, aí ele fazia comidinha. Tudo que eu queria. Ah, Padre Júlio, obrigado, né? Muito obrigada. Imagina, nem imaginei que pudesse ser esse propósito, né? Pois é. A gente não tinha essa, né? Depois que você foi entender tudo. Depois a gente começa a relembrar e a gente volta e fala, gente, olha só Que o legal. que ele fez. É. Então foi aí que começou a nossa história. E a gente começou a namorar 4 meses depois. Mas aí você tá falando da Tubário. Não, eu vou falar do acidente. Tá. Né? 4 meses depois que a gente estava namorando. Sim, por volta disso. E aí a gente se conheceu no carnaval, a gente começou a namorar. E é bonitinho, ele me pediu pra namorar. Você quer namorar comigo? Como manda o protocolo, né? Aí eu falei, Cara sério, protocolar. É. Tradicional. Foi dia 11 de março. 11 de março. 11 de março a gente começou a chegando. namorar. É. E aí eu tinha uma viagem para fazer com a minha família. A gente viajou em julho. Nesse mesmo ano, em julho, eu viajei. Ele não foi, imagina, a gente acabou de começar a namorar, imagina, não tinha nada a ver. Eu viajei com a minha família. E aí, na volta do carro, viajando de carro, era uma caminhonete e tinha um desvio na pista. E o meu pai que estava dirigindo. Era meu pai, minha mãe e eu, meu irmão, né? E aí, meu pai perdeu o controle, porque tinha um desvio, né? Uhum. E aí, ele tentou desviar, não conseguiu. A caminhonete voou e a gente caiu no barranco. Então, assim... A
caminhonete quicou várias vezes. Capotou mesmo. Capotou, ela quicou mesmo, assim. Foram várias vezes ali no chão. Ela foi, voltou, foi de novo. Meu pai continuou dirigindo, pegando o volante. E aí bateu numa árvore. Foi quando realmente parou. Mas a caminhonete não existia mais. Destruiu. Ela ficou assim, total. do tamanho disso aqui, uma caminhonete, ela ficou do tamanho de uma tampa. Nossa. Era mais ou menos isso aqui. Então, acharam que não tinha sobreviventes, claro, né? Da forma como aconteceu. E aí saímos todos de lá, eu tava com a testa aberta, né? Mas a minha mãe estava ótima, meu pai com dor, mas estava bem, aparentemente bem. E o meu irmão ileso, minha mãe ilesa. Aí fomos socorridos pela polícia rodoviária. E a gente soube, consciente, saímos de lá. Os quatro. Imagina você no meio da estrada, se ninguém para. Não tem, ninguém parou. Espera morrer, né? Espera. E a gente foi andando até a beira da estrada. E aí começou a vir, né? Parou ônibus, parou caminhão, aí chegou a polícia rodoviária, foi quando a gente realmente foi socorrido mesmo. E aí levou a gente pro hospital, mais próximo, enfim. E aí eu tive traumatismo craniano, meu pai teve uma lesão no tórax, que no raio-x, olha que interessante, ele fez o raio-x e tava uma mancha preta. Então os médicos ficaram assustados, né? Falaram, olha, nós vamos ter que descobrir o que é. E, né, realmente foi uma pancada muito forte, para saber o que aconteceu. E, assim, inexplicavelmente, né, ele foi fazer novamente o raio-x e não tinha mais nada. Tinha sumido a mancha. Já tinha sumido essa mancha. Cara. E assim, a minha mãe... magrinho, realmente tomou uma pancada séria, né? Deu hematoma e tal. E os médicos estavam muito preocupados, né, com essa mancha, mas sumiu. E eu tive o traumatismo craniano, fui tratada, levei os pontos, ficou tudo bem, graças a Deus. Inclusive, a Unizinho que foi receber a gente no aeroporto, a gente chegou, né, de avião e aquela coisa de já direto pro hospital, aquelas coisas assim. Aí, quando foi à noite, nesse mesmo dia, eu fui pro hospital, voltei para casa, né? À noite, o meu telefone. Naquela época não tinha celular, né? Sim. Tinha, amor. Tinha, mas não era Eram uma poucas coisa... pessoas que tinham, gente, era, né? Sim. Não era como hoje, né? Onde você vai e leva o celular debaixo do braço. Não. E ligava no celular fixo, no telefone fixo, né? Ainda era o trim, né? De casa. Aí atendi. Era uma grande amiga minha. E ela... Consagrada, né? É uma consagrada. Hoje ela é consagrada. E aí, naquela época, ela ainda não era. A gente era novinha, então ela era uma grande amiga minha ainda, amiga de escola. Sim. E a gente realmente tinha uma ligação muito forte. Ela me ligou, a Dani, e ela me falou assim, Gá, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, a gente vai falar de amenidades, né? Eu falei, tô bem, tá tudo ótimo. Aí ela falou assim, como é que vocês estão do acidente? Aí eu pensei, não falei pra ninguém, tinha acabado de chegar, não comentei com ninguém como que ela sabe. Tinha grupo, não tinha zap, nada disso, e enfim. Aí achei muito estranho, mas assim, já fiquei pensativa, eu falei, nossa, como é que você sabe? Aí ela falou assim, Gá, eu vi o acidente de vocês. Nossa. Eu estava na Carismática, e eu vi todo o acidente. Aí eu falo o que mais que ela quase viu? desabei, né? Aí eu falei assim, Dani, a gente tá bem. Aí eu respondi, a gente tá bem, minha mãe tá bem, meu pai tá bem. Vai fazer mais alguns exames, ele ainda não tinha feito outro raio-x, né? Porque pediram para esperar mais um tempo. E o meu irmão tá bem, e eu levei alguns pontos, né? Eu tinha levado 8 pontos, mas eu tava bem. Tava parecendo um fofão, né? Inchada, né? A cabeça inchada, mas eu estava bem. E aí eu falei, estamos todos bem. Aí ela falou assim, e quando eu vi o acidente, ela nem sabia que carro era. Eu vi a mão de Nossa Senhora segurando a caminhonete. Nossa. Ai, eu falei, oh meu Deus. Caramba, Sempre Nossa Senhora da Ardennes, gente. Aí eu vi muita coisa. Eu não aguentei, né? Eu comecei a chorar no telefone. Meus pais estavam sentados, a gente estava na mesa. No momento que ela ligou, todo mundo sentado na mesa, jantando. Todo mundo conhece a Dani.
E aí eu terminei a ligação e ela contou, ela segurava a caminhonete. Então, assim, por isso, né, eu falei, ai meu Deus, vou falar agora pra todo mundo. Eu falei, obrigada por você ter ligado, né? Sim. Eu desliguei, conversei com meus pais. Minha mãe ficou muito emocionada, meu pai muito emocionado. Meu pai não é muito, assim, de falar dessa fé, né? Mas eu vi que ele ficou muito mexido. Então, ele realmente se emocionou nesse momento. Que a família escapou, gente. E quando eu falei, eu me lembro assim, meu pai, ele estava sentado, ele só fez assim, ele abaixou a cabeça, então assim, o olho dele começou... Porque era inacreditável, porque... E a gente viu que realmente foi um milagre. Era um grande milagre, porque a caminhonete deu perda total. E naquele mesmo lugar onde teve o nosso acidente, no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar onde meu pai teve o desvio, caiu um ônibus também, na semana passada. Tanto é que onde a gente estava tinha os destroços desse ônibus. Mas não teve nenhum sobrevivente. Nenhum sobrevivente em um ônibus. Então, assim, era um milagre a gente estar ali, né? Ilesos da forma como a gente estava. Como ficou essa caminhonete, né? Tinha que ter ali... imagino, assim, eu fiquei pensando, só podia ser mesmo uma intervenção divina, né? Podia ser, podia ser de outra forma. Nossa, esse testemunho dessa sua amiga, que coisa, né? Cara. Ela é da Carismática, eu não falei sobre esse detalhe. Naquela época ela era da Carismática, hoje ela é uma consagrada. Então ela frequentava os grupos da Carismática, e foi nesse grupo que ela viu todo o acidente. E aí ela viu a mão de Nossa Senhora segurando você. É incrível, né? É incrível. Eu penso que eu acredito muito em milagres. Eu acho que a gente vive milagres diariamente. Sem dúvida. A gente, às vezes, na correria do dia não se dá conta deles. Mas, com certeza, um desse, assim, que, poxa, o movimento, né, foi sua família toda salva por um milagre. Sim. Isso é muito especial. Isso é muito especial. A gente não vê o que está acontecendo nas batalhas que estão acontecendo aí, pra gente estar aqui do jeitinho que a gente está, nesse momento. Exatamente. A gente está falando de Deus, a gente está desagradando muita coisa. Muita coisa que a gente desagrada, né? Mas a gente tem que crer que o nosso Deus é maior. É muito maior que isso. E esse testemunho tem que ser passado para frente, os testemunhos de milagres que a gente recebe. E ela viveu o outro. Esse eu falo. Você fala depois, porque eu que vi o principal. Aí você fala depois. Deixa eu só falar uma coisinha. E a partir daí, eu sempre tive um despertar por Nossa Senhora, né? Mas eu confesso que a partir daí eu, assim, fiquei, assim, deslumbrada. Então, assim, a presença dela... E ela é muito presente na nossa vida, cara. É muito especial. A gente tem muito isso. É muito, a gente não questiona, eu não sei sabe? explicar. É muito especial. Eu sinto ela, Quando você respira, eu adoro falar isso porque eu vivi, cara, tão... A gente ia sem casado, desculpa aí. Eu sou chorona também, eu já tô chorando. Eu falei que eu não vou chorar, que a gente não chora. Não, mas é bom chorar. Brincadeirinha. Descobrimos a gravidez quando a gente voltou de viagem, salvo engano, na terça-feira. Falamos com a Marta, doutora Marta, que é prima de realização da nossa família. Marcamos a primeira consulta e que fazer o primeiro ultrassom na sexta-feira. Na quinta-feira, cara, não estava assistindo bem, não andou, incômodo e tal. Ficou em casa e eu fui pro trabalho. Eu estava no trabalho meio-dia, na delegacia, meio-dia. Cara, cheguei na delegacia, uma hora depois, ligação, Gardena tá passando mal, tá tonta, tá morrendo, aquela confusão. Eu sempre tive muita resistência à dor. Isso é meu organismo, ele é bem, ele é forte. Então, assim, era uma dor muito forte, até então, no início, e aí a Marta perguntou, como é que você tá? Eu falei, eu tô sentindo uma cólica, mas não parece cólica, tá muito forte. Ela, não, como a gente não fez ecografia, toma um Buscopan. E você observa e me avisa qualquer coisa. Mas não deu muito tempo. Eu saí pouco antes de meio-dia, 1h da tarde, eu já estava voltando. Eu liguei no meu trabalho, avisei que eu não ia poder ir, que eu estava com cólica, até então também ninguém sabia que eu estava grávida, que eu tinha acabado de chegar de viagem, então nem deu tempo de falar sobre isso. Chego em casa, a Gardena está desfalecendo.
ela desfalecia e acordava. E falava a frasinha dela assim, gente, eu tô indo, meu amor, eu tô indo. Posso falar só um pouquinho nesse detalhe? Aí eu comecei a sentir uma dor mais forte. Sim. E aí eu vi que tinha alguma coisa de errado. E aí, nesse momento, eu não tinha mais forças para me levantar. E a minha secretária, chamei ela correu, hoje ela tá comigo, até hoje ela tá comigo. Às vezes eu falo com ela, falei, Vanilde, eu tô passando mal, já abre o olho e falo, pelo amor de Deus, a senhora não vai desmaiar não, né? Eu falo, não, Ivanilde, eu tô bem. Ela, tá, ela já fica nervosa. Aí eu falo, Ivanilde, tô passando mal, isso naquele dia, né? Tô passando mal. Menina, ela abriu um olhão. Eu falei, Ivanilde, eu acho que eu vou desmaiar. Puf, desmaiei. Aí ela me pegou, me levantou. Ah, meu Deus do céu, dona Adriana, a senhora pode morrer agora. A senhora pode morrer agora. Aí saiu correndo, gritou na minha vizinha, que é a Deinha, que morava lá na época, minha vizinha da frente. A Deinha veio correndo, graças a Deus, né? Sim. Foi quem tomou as decisões, né? Ligou pro Anizinho, ligou pro meu sogro, ligou pra minha mãe. E aí eu falava, Deinha, eu tô sentindo muita dor aqui embaixo. Eu preciso ir ao banheiro. Eu não sabia o que era, né? Só que eu não conseguia chegar, porque eu caía no meio do caminho, porque eu desmaiava. Mas a Deinha era forte, então ela me levou no banheiro. Aí eu falei, eu tô sentindo muita dor. A dor tá cada vez maior. Já tinha estourado a minha trompa. E eu não sabia. Ela tava com hemorragia. Era uma hemorragia interna. Interna. Então eu comecei a desfalecer em diversos momentos. Ela me botou na cama. Falta de sangue. Então, quando o Anizinho chegou, o pai dele já tinha chegado antes. E o pai dele já estava me carregando para botar no carro. E aí começando a descer a escada. Já estava começando a descer. Eu não conseguia fazer nada, porque eu não mexia as minhas pernas, né? Elas ficaram assim... Eu não tinha força, né? Para pisar o pé no chão mais. E aí fui perdendo a minha força da perna e a dor se potencializava aqui, porque a hemorragia era aqui, né? E aí ele foi me carregando e falava, força, força, minha filha. Eu, não, tá tudo bem, mas muita dor, né? Então, e cheguei no hospital. Aí eu cheguei em casa, voltei no carro, saí com ela. Chegamos no hospital, emergência, o ginecologista. Não, vamos ver, e muito calmo. E ela piorando, começou, gente, eu tô indo, aí desfalecendo e tal. Até que chegou uma enfermeira. Ela pegou no braço do doutor. A minha impressão depois é que ele tava com medo daquilo ser verdade. Aquele quadro na frente dele ali. Ela pegou no braço e falou, doutor, vamos. Desse jeito. É uma rota. Você não tá vendo que é uma rota desse jeito. Tinha como ela saber, ela imaginando pela experiência dela, né? Mas assim, antes disso... Ela que falou pra ele. Você vê que ele chamou a atenção dele. E aí ele passou na frente, pegamos e fomos fazer exame de imagem. E ela já Mas antes disso, assim, não foi bem, assim, você resumiu, né? Sim. Mas eu fiquei muito... Gente, é muito engraçado isso. Mas é porque ele pulou uma parte muito importante. Eu demorei muito para ser atendida. Muito. Eu fiquei numa sala, e era essa sala onde esse médico estava me atendendo, e ele me deixou de molho. Ele sabia que eu estava grávida, ele sabia do meu estado, ele sabia que era grave, mas ele não teve atitude. Ele não conseguia reagir. Eu acho que ele me deixou nessa sala. Sangue, só é confirmar beta, essas coisas. Deixou ali na sala, observação nem no máquina. E aí eu ia e voltava. Eu ia e voltava. Eu comecei a desfalecer. Comecei a perder os sentidos. Minha sogra não se obrigar lá, todo mundo. E aí eu falava assim com a minha sogra, com a minha mãe, eu falava assim, eu acho que eu vou. E aí eu ia. Aí eu falei, de repente eu voltava de novo. Eu ia de novo, voltava. Então, e eu tava ficando da cor dessa canequinha branca aqui, bem branquinha, assim, cada vez mais branca, né? E sentia muito calor, porque né, o corpo vai esfriando, né? O corpo vai esquentando, então tudo pra mim, o corpo vai esfriando, então você vai sentindo muito calor. E aí, nesse momento, teve um momento que entrou uma enfermeira lá e falou assim, você vai agora pra sala do doutor lá que eu tô te levando. Aí ela me levou. Essa santa enfermeira. Eu falo, tem às vezes aparecem alguns São anjos que Deus coloca, gente, né? Ele tava assim, tranquilo, mas começou a olhar pra ela, doutor, e ela me olhou lá, pegou na mão do doutor, o senhor não tá vendo? Vamos. Desse jeito. Ela fez desde na minha frente e da minha sogra. Que aí ele deu uma sacudida mesmo, vamos, aí começou a acelerar, botou ela e ela já começou a desmaiar mais, já não voltava direito mais. Aí vamos fazer a imagem. Eu me lembro da minha mãe gritando no corredor, minha mãe gritava, minha filha tá morrendo. Eu ouvia lá longe, minha mãe gritava muito.
eu ouvia muita briga. Não, nós brigamos muito para ela ser Muita atendida. briga, assim, eu lá... Porque ela desmaiando e não era atendida. Eu não conseguia entender muito, então eu estava perdendo a consciência, né? Aí levou na maca já a enfermeira, uma outra ajudando, correndo assim, eu já correndo do lado para o exame de imagem. Aí fez o exame de imagem, o cara viu que estava rota, já estava bombando de sangue lá, imprimiu o negócio, botou na barriga dela assim, ela deitada, e foram para a sala de cirurgia. Nesse ponto, aí já tinha chamado tanto, quando viu que era rota, já tinha chamado tanta gente, pessoal falando. Cara, a gente correndo correndo pra uma salinha pra preparar ela, começaram a rasgar a roupa, não sei o quê. Botavam 2 soros do lado. Eu nunca tinha visto isso. Eu ficava com medo de falar e parecia que eu via alguma coisa errada, que falava alguma coisa com bobagem. Mas o cara apertava o soro assim. Cara, rodar no corpo dela mesmo. Começou a vir gente. Um outro cara que eu até tentei depois lá levar um presente pra ele, que foi muito bom, enfermeiro, muito experiente da segurança pessoal. Ele tinha saído do plantão. Voltou. O cara tava de calça jeans já saindo, né? Saiu largando as coisas, voltou. Era assim, 10 pessoas em volta da mesa dela. Isso aqui, vambora, isso aqui. Correndo pra sala de cirurgia. Aí fomos pra sala de cirurgia, eu e minha sogra atrás dela, na maca. E ela, um pouquinho que vinha assim, e o bebê. Era rota. Mas eu já tinha escutado na sala lá. E eu escutei falando, o bebê tá no lugar errado. O bebê tá no lugar errado. Eu fiquei com aquilo, e assim, mas eu não conseguia perguntar, não conseguia falar, eu acho não que conseguia mais abrir o meu médico olho. falando rápido, ficando pra mim, porque não tava mais bebê, já tinha roupa, já não tava mais, tinha rompido. Eu acho que a gente ele falando pra mim, pra minha sogra, de uma forma leiga, tá no lugar errado, né? Até então a gente sabia que era uma gravidez tubária, rota, então não sabia nada daquilo. Cara, sempre correndo, eles correram com ela. Não, tinha rompido a trompa, né? Então, eu não sabia o que era isso, né? O bebê né? tava... Não, amor, porque rompe a trompa exatamente no bebê. Ele que cresce faz romper a trompa. Então, quando rompe, ele já saiu junto. Grãozinho. Essa que é a questão. Aí, saíram correndo com o Gardênio. Entraram na sala, que bateu a porta da sala, que a gente não pôde mais entrar. Eu e minha sogra, chega a Marta, que é o outro do santo. A Martinha é ginecologista, obstetra, fez o parto de Ana depois, né? E ela era chefe na Ceilândia, não era na Ceilândia que ela era chefe? Quando eu falei com ela, ela veio correndo da Ceilândia, cara, Santa Luzia. Foi o tempo de atendimento, ela veio correndo. Na hora que bateram a porta, assim, ela bate no meu ombro, assim, dá licença, me abraçou. Eu quis pedir explicação, e minha sogra, Marta, depois eu falo com vocês, agora nós vamos tentar salvar a vida da Gardênia. A frase foi essa. Nossa. A frase pra mim, pra Daniela, minha sogra, foi essa. Porque eu falo pra H, ela viu isso, mas ela não viu quem tá de essa fora, coisa assim que a gente viu que assustou muito eu e minha sogra, cara. Aí abraçamos, a Martinha falou assim pra gente, depois eu falo com vocês, eu vou tentar salvar a vida da Gardênia. Buf, fechou. Ai, nossa. Fica com esse barulho aí fora. Aí eu queria contar isso rápido, porque o mais importante agora, ela só vai ligaram agora pra fala, ela amor. também, mas assim, vocês só ligaram pra ela porque como o médico de lá tava inerte, né? Precisava de alguém pra dar esse... E aí a preocupação, e aí a própria enfermeira já estava tentando buscar outro médico também, né, que pudesse nos atender, mas me parece que só tinha ele ali, né, naquele momento. E aí o Monizinho começou a ligar pra Marta, a Martinha estava fazendo um parto, e aí ela deixou com a equipe lá, realmente ela chegou assim que bateu a porta, minha mas sogra. Ela já foi assumindo a equipe todinha. Não, assim, ela já veio falando. Ela que fez, ela que me contou tudo depois. Todo mundo me falou que na hora que ela chegou, ela já foi mobilizando toda a equipe. Quando ela chegou, eu já estava desfalecida, né? E aí eu só escutava, então assim, o meu lado, o que eu escutava, né? Primeiro, quando eu saí da sala, né, que era o bebê estava no lugar errado, e aí eu desfaleci de novo, e aí tudo, eu me lembro assim, que eu abri o olho, eu senti que eu estava num corredor, andando na maca, e as pessoas, e aí eu só ouvia assim, ela tá sem pulsação, aperta, e aí eu sentia como se fosse um impulso mesmo no meu corpo, cada vez que vinha, porque eles apertavam o soro, né? Eu realmente não tinha mais. Mas eu não sei se era o soro, você tá até massagem, você manda tanta gente mexendo no soro. Era muita, e aí ela tá sem pulsação, e eu via muita coisa mexendo em mim, sabe, assim. E aí elas gritavam, uma enfermeira falava muito alto, ela tá sem pulsação, e aí, né, eu sentia muita coisa no meu corpo, assim,
na hora e me fazia voltar. Eu voltava, escutava e eles gritavam muito. Não tenho noção de quantas pessoas seriam ali, não. E aí, quando eu estava no corredor... Eu falei tudo, tentei falar, essa é a parte. Né? É isso. Eu achei que eu ia. E eu realmente fui. Porque eu me despedi. E aí tudo apagou. Eu já não consegui escutar mais nada. Mas eu vi uma luz. Era um clarão. E era ela que estava lá. Ela não falou comigo. Mas o semblante dela me trazia tanta paz. Eu achei que eu já tivesse ido. E aí, depois de um tempo, eu escutei uma voz muito forte. Não parecia ser ali, era em outro lugar. E parecia que eu tinha que voltar. E aí, eu voltei, assim, eu me lembro como se fosse assim, minha cabeça, tum, 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 e eu voltei. É uma sensação muito diferente. Eu voltei e na hora que eu voltei, eu abri o meu olho, a Martinha estava assim comigo, minha médica. Marta é um anjo. Aí ela falou assim, foi a única vez que eu consegui ouvir alguém tão perto e consegui abrir o olho e voltei. Porque até então parecia tudo muito sonho, né? Já tinha feito a cirurgia? Não. Não. Aí ela falou assim, ela falou você. Nós vamos salvar a sua vida. Aí, nesse momento, eu só escutei ela falando, corta a camisa. Aí, eu já desfaleci de novo. Mas eu desfaleci. Eu não tinha mais ido. Então, eu senti que eu fui e voltei. Teve esse contato. A impressão que me deu foi que ela disse assim pra mim, volta. Contou pra gente. Ela abriu o olho e falou. Ela falou, volta. Eu vi um clarão e ela volta. E eu voltei. Então, assim, eu acordei, né? Até andei vendo sobre isso, mas, assim, possivelmente deve ter sido... falaram que eu perdi muito sangue, né? Então, assim, possivelmente, quando chega nesse desfalecimento, né? Até uns 40% de sangue do corpo. Então, que aí você desfalece, você vai, volta. Eu tomei o máximo de bolsa de sangue que eu poderia. E eu, inclusive, só podia sair de lá, né, da UTI onde eu estava, depois que eu finalizasse as bolsas de sangue. E aí, quando eu acordei, eu estava bem, né? Eu acordei, olhei, vi aquelas coisas, bolsa de sangue e tudo. Eu me lembro, assim, como se fosse hoje. E aí eu olhei para a Martinha e falei assim... E ela, acho que a equipe avisou, né, que eu estava acordando, estava voltando, e ela foi a primeira pessoa que eu vi. Aí eu perguntei para ela, falei, e o meu bebê? Aí ela falou assim, nós salvamos a sua vida. Ela é muito... né? E eu falei, nós salvamos a sua vida. Eu já entendi, né? Eu falei, tá. Mas assim, eu tava ali. Sim. E eu sabia que era um milagre. Eu tinha essa certeza no meu coração. Era um grande milagre. Eu demorei muito para me recuperar. Muito. Naquela época estava tendo aquela gripe suína, lembra? Vocês lembram disso? Isso. E aí foi no auge, assim, e começou, era um começo, assim, desse negócio da gripe suína. Né? E aí eles queriam me retirar do hospital, porque eu estava com uma anemia fora né? Não era, eu passava eu tava da cor de uma parede branca, era tipo isso. Você olhava pra mim, era irreconhecível. Ela tava anêmica e sem imunidade. Sem imunidade, né? E no meio de uma gripe. Numa pré-cirurgia, porque eu tirei uma trompa, né? Então, assim, eu não tinha como me manter ali. Não podia ficar no hospital. E aí, ela se propôs a me atender em casa. Então, eu fiquei uma semana no hospital. E eu precisava de mais tempo, né?
E aí ela me deu a alta, eu fui para casa, ela continuou me atendendo em casa. E chegando em casa, todo aquele aparato, né, para que eu pudesse ter como se fosse no hospital, né? Mas eu não movimentava nenhum copo, eu não tinha forças. Tão fraca aqui. Eu não tinha força para levantar um copo. Era nesse esquema, assim, eu não tinha força para nada. Eu só abria o olho, fechava, abria o olho, fechava. Foi uma operação muito difícil. E ela deu o prazo de 1 mês, né, para eu começar a me movimentar, mas eu fiquei realmente 3 meses de repouso absoluto. Nossa. Eu só levantava para ir ao banheiro e voltava. E nesse tempo eu contei, assim, não posso deixar de falar, mas assim, além da minha família, das pessoas que eu amo, muitos amigos, assim, amigas queridas que iam me visitar todos os dias, né? Mas assim, eu contei com esse aparato, né? E aí, assim que eu voltei para casa, ainda no hospital, no meu 2º dia no hospital, o meu avô faleceu. E eu achava estranho porque os meus pais não estavam lá. Com você. Comigo. Minha mãe esteve no 1º dia, no 2º dia ela foi antes de viajar, mas ela não me disse que estava viajando. E aí depois eu comecei a achar estranho, mas meus pais viajaram e, né, achei tudo muito assim estranho. Mas até então eu nunca imaginei que pudesse ser alguma coisa com meu avô. E eu tenho uma ligação muito. E a Marta falava assim pra mim e pra minha sogra. Ela não pode saber. A Gardena tá imunodepressiva. Ela não aguenta hoje se deprimir, chorar demais. Ela não aguenta. Ela precisa se recuperar. Cara, aí ficava eu, sem minha sogra, meu sogro lá, ela perguntando, né? Não, o seu avô passou mal, o seu avô lá veio. Mas meu avô morreu? Não, tá tudo bem. Eu acho que tá bem. Sabia o que responder, mas eles foram lá, estão voltando. Foram lá, e assim, eu tinha ido ver o meu avô pouco antes de viajar, eu fui ver o meu avô e foi a nossa despedida. Então, assim, meu avô, a gente tem uma ligação muito forte. Meu avô paterno, minha avó materna, minha avó paterna, e assim, meus avós, eu tenho uma ligação, assim, é um carinho muito especial. E meus avós paternos, assim, as nossas férias eram sempre na casa deles, né? Mamãe deixava a gente lá, né? Então era uma ligação muito forte, assim, eu tinha uma coisa assim, era um pai, né, pra mim. Assim como são os meus maternos também, não posso, né? Mas assim, eu sentia assim, que era uma paulada, né? Mas eu demorei pra saber. Mas eu já estava sentindo que tinha algo de errado. Então, eu acho que eu fui emocionalmente já me estruturando, porque eu sabia que tinha algo de errado. Coisa diferente. Eu não sabia o que era, ninguém queria me falar, mas eu imaginei que sim. Então, tinha tido velório, um enterro, e assim foi, né? Por isso, meus pais demoraram um pouco. Mas eu recebi todo esse carinho, né? Que me ajudou a me recompor. E na semana seguinte... que eu estava em casa, eu fiquei na semana seguinte, já tinha saído do hospital, na semana seguinte que eu estava em casa, eu recebi uma ligação do meu trabalho, e era o meu diretor informando que eu seria exonerada depois de 9 anos de serviço, né? Então eu trabalhava, eu tinha uma dedicação quase que integral, né? Total. Eu sempre fui meio workaholic, né? Então, eu era assim, eu entrava ali para trabalhar e não queria sair nunca mais, né? Não que eu não queria, mas eu só saía quando tudo estivesse pronto. E a gente tinha uma equipe maravilhosa de trabalho, então eu amava a minha equipe, a gente tinha um carinho muito especial. Então, aquilo veio como uma lapada para mim. De tudo isso, né? Foram vários. Que humanidade, né? Assim... Não trazendo aqui que, oh meu Deus, só quem julga é Deus, mas poxa, num momento tão difícil, você esperando numa ligação ele foi de quase apoio. inchado lá no meu trabalho. Não, o que ele fez não foi humano, não foi correto, todos os aspectos. Assim. Não precisava ser ele, diretor, ter recursos humanos. Então, muitas pessoas, assim, amigos, né, que recorreram e souberam, me ligaram, então foi realmente bem puxada essa fase. Mas eu consegui me recompor e a gente se restabeleceu no fundo do poço, né, amor? A gente conseguiu. A gente conseguiu se reerguer aí. Foram 2 perdas aí. Nessa época, Anis, como é que você vivia
a sua relação com Deus? Pergunta interessante. Quando ela falou a questão de Nossa Senhora, gente, mudou tudo. Você passa já a agradecer, sabe? Você já passa a entender que é um milagre. Então, desde o começo, desde que a gente foi para casa, eu sabia que eu estava vivendo um milagre. Não sei se é tangível para as pessoas, mas eu estava vivendo um milagre. Eu sabia que eu estava vivendo um milagre. Porque você perdeu a sua esposa ali, né? E eu falo para ela, as pessoas, eu e a Doniada vimos a Gadeira morta, cara. Todos os efeitos daquela mesa ali. As pessoas em cima desesperadas, uma confusão, ela sem reação, mas nenhuma já. A gente não via ela respirar, mais nada, sabe? Então, assim, eu sabia que eu estava vendo um milagre. Então, eu sempre fui muito grato a Deus por isso. A experiência foi dela, né? De ter aquela visão e tudo. Mas você, do outro lado, você falou, poxa, a experiência dela e a graça é minha, né? Eu falo isso, porque toda vez que a gente já fala dessa, eu falo, deixa eu contar o antes, porque pra mencionar isso, eu vi aquilo, cara. Eu peguei ela no colo quando ela tava descendo com meu pai, eu peguei ela no colo, saí correndo na escada, e ela, meu amor, eu tô indo. Ela desfalecia. Então eu vi aquele processo todo. Naquele desespero, os minutos antes de entrar pra cirurgia, eu tava me despedindo dela, sabia? Pra mim, assim, cara, não vou ter mais. Eu não acreditava, minha esposa morreu. A partir de agora, o que vier é milagre, é agradecimento. Foi assim, aquele cara que eu procurei depois lá de calça jeans, já tava saindo, ele era o chefe do plantão, tinha acabado algo assim. Não, eu fui lá, presenteei todo mundo, cara. Eu não falei um médico que não conseguiu me atender. Depois. Ele foi depois lá no hospital. E eu me lembro até hoje, assim, quando ele entrou, gente, ele se desculpava tanto. Mesmo? Tanto. Ele me pediu assim, ele falou assim, me desculpe que eu não consegui reagir. Era uma coisa assim, ele precisava estar ali, sabe? Pra se desculpar. E eu falei, tá tudo bem. Até então eu também não sabia muito, né? Não tinha parado pra pensar, eu não tinha nem... Talvez eles tenham não tava em sã consciência. Também, né? E até a pessoa como ser humano, né? Talvez que eu pudesse processá-lo também, mas eu não senti que fosse nesse sentido. Eu jamais processaria ele, da parte dele mesmo, ele foi... mas assim... Conversou comigo. Eu falei, pode seguir em paz, tá tudo bem. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, olha só. Eu não falei com você sobre isso. Segredo. Não é isso, não. É uma coisa que eu... Assim como eu demorei para identificar que se a gente não tivesse tido a intervenção divina, a gente não se conheceria, né? E aí, esse final de semana passado, teve as bodas dos meus avós, né, de 70 anos. E aí o Anizinho falou, e ela cantou. A vovó queria que eu cantasse uma música, que é a mesma música que eu canto desde os 11 anos de idade. E aí, assim, tem uma parte na música, e que dessa última vez que eu cantei, e não é a primeira vez que eu canto só essa parte, eu me emociono muito. Mas essa última vez que eu cantei, me remeteu a tudo que eu vivi. E aí, eu me dei conta de que, porque quando você canta, você ora, né? Sim. Eu venho orando desde os 11 anos, né? E aí eu me dei conta, porque tem uma parte que diz assim, quando caminho entre perigos, conserva minha vida. Nossa. Senhor, misericórdia eterna, não abandones a obra de tuas mãos. Dou-te graça. Nossa. Linda. E aí, quando eu cantei essa terceira parte, ela é um salmo. Quando eu cantei essa terceira parte, olha que interessante. Eu olhei para Diana, minha filha. A Diana, ela é coroinha, né? Ela estava no altar, junto com o Frei Oslan. Mas eu olhei para ela e aí eu me lembrei de toda a nossa história. No meio da canção? No meio da canção. Repara que na gravação eu dei uma titubeada.
Mas eu fechei o olho, porque eu não posso focar, eu não foco em ninguém. Quando eu canto de olhos fechados, até porque eu não gosto de ficar aparecendo, assim, né? E eu tava lá atrás, e aí, até interessante isso, que eu tava lá atrás, a vovó fez, vem pra frente. Que ela cantasse na frente. Ela queria que eu cantasse lá na frente, do lado dela. Né? Aí eu fechava o olho e dava um passinho. Aí eu fechava, aí minha tia foi me carregando assim até lá. Aí eu parei ainda, e vovó, eu quero aqui, você aqui. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu dei um passo de novo, fiquei pertinho dela. Mas assim, a minha dificuldade de estar ali, né? Mas eu fiz por ela, né? Sim, por eles, né? Claro. Sim. E assim, esqueci, eu canto realmente com o coração, com a alma. E aí, talvez, assim, até por eu não tinha me dado conta. Que tinha essa oração. Nunca tinha pensado nessa. Né? Que eu vinha fazendo essa oração desde os 11 anos. E aí a gente mostra, né, e deixa claro o poder da oração na vida da gente. Sempre. E aí as pessoas sempre me pararam e falaram assim, eu gosto muito quando você canta essa música, porque você canta com a alma. Canta com o coração. Eu sempre cantei realmente com a alma, com o coração. Eu me entregava na hora de cantar, como se eu estivesse realmente orando, né, para Deus. E eu sentia firmemente. Aí eu falei, nossa, é muito forte. Demais. E aí você se dá conta de que tudo que aconteceu, ele não deixou de me escutar, né? Com certeza, ele estava ali. Tá ali, nunca deixa. Ele conservou a minha vida, né? E assim, é muito difícil a gente, às vezes, passar por esse tipo de perda, né? Por mais que a gente teve o milagre de você estar aqui conosco. Sim. E muita gente não entende, né? Quando a gente perde, às vezes, uma gravidez muito no início. Sim. A gente, às vezes, tenta minimizar demais aquele problema, mas a gente tem um luto, porque a gente acabou de perder um filho, né? Sim. E por mais que seja desse tamanhozinho aqui, um filho amado. Existiu. É um ser. É um ser. Né? Então, deixa e era o nosso primeiro, né? E aí, isso gerou em vocês algum medo maior de ter filho? Ou aumentou o desejo de ter filho? Não, muito medo. Muito medo. Muito medo. Deixa eu explicar como é que foi na minha visão leiga, crua da coisa. A trompa é um caninho. Né? Passa o embriãozinho, vai pro lugar certinho. Aí um caninho desse entupiu e ela quase morreu. Rompeu. Essa é a gravidez. Tempos depois, um ano depois, ela teve outra gravidez tubária na trompa que ainda tinha boa. Nossa. Aí identificou antes de romper, internou, tomou um remédio, como é que fala? Quimioterápico para diminuir o negocinho e acabar. Que é a visão do leigo. As trompas já eram entupidas, amigo, já eram fininhas, alguma coisa errada. Não passou a primeira, rompeu. Não passou a segunda, que já era entupida ou fina, sei lá. Ainda piorou, porque teve outro carocinho ali. Você não vai passar mais nada ali. Eu não queria de jeito nenhum. Eu fiquei desesperado. Mas deixa eu falar da segunda tubária. Não, mas calma. Aí, a nossa doutora Martim, que a gente falou aqui, ela é muito católica, devota, e fala, não, vocês são de Deus. Amor, mas você tá atropelando. Amor, pera. Aí, vamos rezar. Vamos rezar. Aí eu te confesso que eu rezava. Não, Deus sabe o que faz. Ele vai dar o caminho. Mas ele não queria. Eu não queria. Ele não queria. Deus sabe, mas Deus, se for inclusive, assim, ele já estava querendo que fosse inseminação artificial. Ele já chegou mais. Assim, deixa eu te falar, já deu. Acabou. Já deu, você não dá dá muito mais. Trabalho, né? Só gravando trabalho. A Martinha, ela já dizia assim, tudo com você com muita emoção. Né? Ih, tem muita coisa pra contar. E aí, da segunda gravidez tubária, como é que foi? Anestesia que não pega no parto, desse nível, né? Os planos de Deus, eles são perfeitos, né? Sim. E aí, assim, conserva a minha vida, né? Ele não permitiu que eu fosse mais uma vez. Então, o que ele fez? Eu tinha um cisto hemorrágico e aí esse cisto se rompeu. Eu vim acompanhando o cisto, porque ele estava cada vez mais... o volume dele estava cada vez mais maior, né? E aí eu vim acompanhando, lembra? Inclusive fiquei de repouso por conta do cisto, mas houve um momento que não deu, ele simplesmente rompeu. E quando ele se rompeu, era sangue na cavidade. Eu senti muita dor.
Me lembrei muito, inclusive... Lembrava da dor da tubária. Da dor da tubária. É claro que eu não sei se vocês sabem, mas assim, a dor da gravidez tubária, o rompimento de uma trompa, é o terceiro limiar de dor que o ser humano pode sentir. Então, é uma dor muito forte. E aí, mas eu não tinha... Dor a gente esquece, Sim. né? Então, eu não tinha muita noção daquela dor, mas eu fiquei, meu Deus, será que é outra? Então, o medo também, porque eu sou forte, e aí já não sei se era, né? Enfim, eu falei, amor, tô passando mal, tem alguma coisa de errado, eu tô sentindo muita cólica, vamos pro hospital. Cheguei no hospital, fiz ecografia, sangue na cavidade. O cisto se rompeu, e aí precisava realmente fazer a limpeza, né? Ficar de repouso. Mas junto com o rompimento do cisto, tinha um corpo lúteo ali. Ou seja, eu estava grávida. A médica plantonista, detalhe dela, competência dela, fez um exame de sangue. Fez o beta junto. Além do beta, fez um exame de sangue, algumas questões e tal. Pediu o beta também, foi fazer exame de imagem e tal. Quando fez o exame, voltou, estava grávida. Aí na ecografia o corpo lúteo, fiz exame de sangue. Não aparecia ainda, porque foi internada. Não sabia que ela na trompa ainda. Não, amor. Na ecografia que eu fiz para ver o sangue na cavidade, já tinha o corpo lúteo. Tá. E aí ela falou, eu não sei se esse corpo lúteo é uma gestação. Eu vou te pedir o exame de sangue. Foi aí que tudo começou. E foi esse passar mal que salvou ela, porque era outra tubária. Era uma outra tubária. A chance de ficar em casa, essas dores ela aguenta muito, esperar romper também. E aí deu descobriu. Positivo, aí ligou pra Martinha. Martinha, nós estamos aqui no hospital, aquele cisto se rompeu, a gata é internada, mas ela fez os exames e ela está grávida. O quê? Estou indo pra aí. Eu estou indo pra aí, manda internar lá agora. Aí me botou internada. Manda internar, não, estou indo aí pra ela. Ela pediu a minha internação e eu realmente fiquei internada até descobrir se era ou não uma gestação no útero, né? Então eu tinha que fazer os exames de sangue, o acompanhamento, eu fiquei uma média de 15 dias. Ela fazia o beta diariamente, está crescendo e tal, até ver a imagem. Então tá crescendo, mas não tem imagem ainda. Aí descobriu a imagem, é na tubária. Aí o que faz? O médico queria fazer a cirurgia e arrancar a trompa dela. O médico, a Martinha não é negativo. Teve numa das vezes que a Martinha saiu... o médico plantonista, que ela ficava ali... Tipo, aí entrou o médico plantonista. Deixa eu saber o caso dessa daí. Tá, ela teve uma rota e tá internada. E é tubária? Pode levar agora pro centro cirúrgico. Queria tirar a trompa. Aí a Martinha, pode levar agora, e já estavam me preparando para ir pro centro cirúrgico. Aí começou o Anizinho. O que foi? Não, ela vai pro centro cirúrgico, o Anizinho ligou pra Martinha. A Martinha, eu tô chegando aí agora, esse médico não toca nela, avisa a equipe médica, eu tô chegando, ela já foi ligando, já não deixou a equipe médica. Então já foi avisando a equipe de enfermagem. Não, ela é um já até quero conhecer, doutora. Ela é maravilhosa. E ela é forte, assim, uma pessoa muito forte, ela tem muita credibilidade, porque ela é maravilhosa, além dessa essa força toda que ela tem. Aí, Martinha, qual que é a opção? Não faz a cirurgia, não, nós temos um remédio. Aí veio um cara, um outro médico especialista nesse remédio, que ela chamou também, e era no quimioterápico. Aí ela ficou internada tomando quimioterápico. Até perceber o exame, tá tudo bem e tal, o beta parou, acabou, não sei o que. Na verdade, foi só uma sessão dessa medicação. Mas você ficou observação depois de um tempo. Aí... E assim, como é que foi, assim? Aí ela me falou, olha, a gente teria que... Uma outra possibilidade que seria tentar tirar o bebê, né, por laparoscopia. Mas existe uma grande chance de você perder a sua trompa e ela não funcionar mais, né? Porque você mexe na trompa, você tem a possibilidade de ficar estéril. Sim. Então, você tem uma possibilidade de perder. Ainda que seja com laparoscopia, sem tirar a trompa. Ou o quimioterápico. Aí, que seria injetável. Então, assim, foi muito, muito puxado, né?
Imagina. Aí teve mais essa. Aí eu não queria de jeito nenhum. Te respondendo, eu não queria de jeito nenhum. Aí, Ficou com depois, muita depois que eu tomei o quimioterápico, aí eu recebi uma visita, né? Importante falar disso, do Frei Oswald, enquanto eu estava lá. E aí ele disse assim, eu tive uma visão. E você vai ficar grávida. Você vai ter o seu bebê. Engraçado, porque quando eu escutei aquilo, eu estava tão assim... eu não vou dizer que eu não tinha mais fé, imagina. Não era isso. Mas eu estava desmotivada, cansada, né? E eu já estava repensando se eu realmente queria seguir naquele caminho ali. Se não deveria tentar de outras formas, como a Anizinha estava querendo. Então, eu já estava um pouco pensativa sobre isso. E aí, quando ele me falou, me abriu tanta esperança, né? Me motivou, sabe? E aí, eu recebi alta. Acho que eu fiquei internada, foram quase 20 dias. Foi muito tempo. Muito tempo. Eu já estava fazendo morada no hospital. Não, cara, eu não queria mais. Eu estava fazendo morada, assim, todo mundo já me conhecia. Eu fazia exame de sangue todos os dias, fazia ecografia todos os dias. A equipe toda já me conhecia, sabia da minha história. Então, quando eu saí, todo mundo me abraçava. A futura mamãe tá saindo, vai ter um bebê. Então, me trouxeram até uma motivação muito forte, sabe? E aí, fui para casa... bem abalada, né? E aí vieram as novenas. Aí fomos numa consulta com a Martinha. E aí, vamos dizer, ele vai lá na frente. Aí eu vou por etapa. Vamos rapidinho, 4 horas e meia de podcast. Não, vocês estão cortando, tá, gente? E aí, falei com a Martinha. Aí chegamos na Martinha, a Martinha já falou assim... Aí já chegou na Martinha e falou assim, olha só, desculpa, esqueci que não pode. Olha só, Martinha, pode ver a inseminação aí, que eu não quero mais saber desse negócio de gravidez natural. Eu estava desesperado. Esse método natural, eu já não quero mais. Aí ele, olha ela, vocês são tão devotas de Nossa Senhora. Opa, falou da pessoa. Vocês são tão devotas de Nossa Senhora. Pede para Nossa Senhora de Guadalupe. Ela é ministra da Eucaristia, né, Martinha? Ela tem uma espiritualidade que é maravilhosa. Então, junto com a profissão, vem a espiritualidade também, né? E aí ela falou assim, reza para Nossa Senhora de Guadalupe. Eu tenho certeza de que ela vai atender o pedido de vocês. Não foi? A gente começou a fazer as novenas de Nossa Senhora. Lembrei do Desatadora dos Nós, que a gente fez muito com a Lelene e o Ricardo. E a gente fez tanto. A Letícia também. Aí a Letícia. A gente acabava uma, começava a outra, que a gente sabia de cor, que era a oração final, antes da novena. A gente ficou até hoje. Tanto que a gente fez novena para Desatadora dos Nós. A gente começou a fazer as novenas a novena da Desatadora dos Nós. Na primeira novena, nós já tivemos o nosso milagre. A gente continuou depois. Mas a primeira novena, a gente já teve o nosso milagre. Então, no 9º dia, olha que interessante, eu engravidei durante a novena. Olha. Aí nós fomos até a Martinha. E aí chegamos lá, ela falou, bom, vamos fazer os exames, tudo, né? E aí no 9º dia, já a resposta, bebê tá no lugar certo. A gente tinha feito uma ecografia naquele dia, não dava para ver ainda. No 9º dia a gente fez novamente, o bebê tava no lugar certo. Então era uma gravidez normal. A gente fez várias depois. E aí, mas antes, voltando só mais um pouquinho, e aí a gente não rezou para Nossa Senhora de Guadalupe? Quando ela pediu pra gente rezar para Nossa Senhora de Guadalupe, no dia seguinte a gente recebeu uma visita, a prima do Anizinho. A Roberta, que é a nossa comadre, né? E aí ela chegou com a imagem peregrina da Nossa Senhora de Guadalupe. Olha só. Ela não sabia que eu já estava grávida. As mensagens de Deus pra gente, né? Tem gente que passa essas coisas apercebidas. Porque acho que é coincidência. A gente não tem isso, cara. Cada negocinho que cai ali, a gente olha o porquê. Cara, a gente tem, é nosso. E aí ela levou, não tem, mas quando ela chegou com a começamos a rezar, a Martinha falou,
Chega a Roberta, que nunca tinha ido lá com nada Não. de Deus, com a imagem. Nada. De repente, Não, eu vim chega. passar um dia com vocês, depois a gente tem que passar. Ah, Gá, me lembrei tanto de vocês, eu trouxe pra vocês. Eu não aguentei, eu desabei. Falei, meu Deus. Sinais que a gente pede. É, Né? E às vezes nem olha, pede, mas Deus manda, né? Deus manda. A gente às vezes não vê, Não vê. mas ele manda. E aí, assim, a certeza mesmo, quando a gente soube que era uma gravidez normal, né? E a gente sabia que era ela quem tinha desatado os nós. Os nós. E Diana tá aí, nosso milagre. Diana e Exatamente. Bia. 12 anos a Diana? 12 anos faz 13. 12 anos. Que A maravilha. Diana Menina veio, Linda. linda, De entregue a Deus também. Docinho. Ela é coroinha. Ela é, e por Canta, opção, servir. e ela é canta coroinha também. por Canta. opção dela. Ela que A desde pequenininha, vontade a gente chama você das dela, ela crianças, pediu. no Rosário. É. Papai e mãe, eu quero Ela botar queria aquela muito. roupa. Ela falava assim, pequenininha, eu quero aquela O roupa, meu eu quero- sonho. É. Ela que quis. Aí cara. um dia, numa das missas, o Felipe, que era um dos É o coordenadores lá coordenador, dos o coroinhas, organismo. chegou até ela no final da missa. Olha que interessante. Ah, preciso falar isso, gente, só um pouquinho. Só mais Aí, um pouquinho. nesse dia, ela falou assim, mamãe, eu queria tanto ser coroinha. E aí, nesse dia, eu olhei para Nossa Senhora e falei assim, mãe, se for para ela ser, envia seus anjos. Nesse dia, no final da missa, gente, eu chorei tanto. Aí ele chegou assim, apareceu sempre diante e falou assim, e você? Você gostaria de ser coroinha? Eu não tinha dito nada para ele. Olha Nem só. sabia que ele A gente era. nem Eu conhecia, nem a sabia gente quem via ele lá, era, não sabia. Conversando e tal, servia também. falava Eu com os chorei outros, mas não sabia tanto. quem era, gente. Aí acho que ele pensou, quem é essa mãe? Eu chorei tanto. Aí eu falei para ele, eu falei com Nossa Senhora, que se fosse da vontade dela, que mandasse seus anjos. Ele, eu tô aqui. O chamado tá feito, né? A mata feita. Ele E chamou e ela pra- ama Pra ser servir. coroinha naquele dia. E Ela aí, ama servir. ela fez o curso, né? Toda a Sim. preparação, mas assim, tudo vontade dela. E aí, só voltando a falar, né? Voltando só mais um pouquinho. Nossa Senhora desatou esse nó, né? E a gente. Não fazia nenhum sentido pra mim, cara. Aí eu A comecei gente rezar, permaneceu. botei na mão, assim, que é a questão da fé, mas eu tinha que adormecer esse consciente Sim. racional, porque que não você- fazia sentido pra mim. Sim. Você é um cara racional. O racional meu, eu falei, cara, quer saber? Deixa de lado. E outra coisa, Anísio, eu Não fazia vi um sentido. pouco do que você viveu. Por exemplo, eu já vi o Sérgio quase falecer e eu do outro lado. Então a gente que fica, a gente não quer perder a pessoa. É. Aí seu receio é. Porque eles que estão lá, com certeza sofrem A gente muito sofre, e tudo, mas mas o Sérgio também falava, eu sofre. vou viver, eu vou ficar vivo. E eu ali, meu Deus, mas será que vai mesmo? Então, assim, Exatamente, eu me coloco um pouco no seu exatamente. lugar do que você viveu. Eu falo todas as vezes que a gente fala Ah, disso, eu- então eu- eu eu interrompo ela e fui. falo, mas você não Eu viu fui. e você quase morta. Quem viu fui eu. Eu, Você eu tá mais realmente fácil de fui. desejar. Eu sei que eu fui. Eu bati na trave, mas eu não fui, não. Eu fiquei... Eu fui e voltei. Ela abriu o olho quando eu pude entrar. Primeira coisa que ela falou pra mim. Eu vi. Primeira coisa. Nossa Senhora me trouxe de volta alguma coisa. Eu falei Ela para meus pegou pela avós mão. também, minha avó chorou muito. Nossa, demais. Que incrível. E com Nossa Senhora e São José, a gente tem essas coisas mesmo em casa de Galena. Sabe? Você pedir até a vaga do carro quando tá difícil. Aham. A Nossa Senhora das a gente Vagas. tem. Eu acredito, A gente eu tem a Nossa Senhora respeito das todo Vagas, mundo, é. mas a gente tem demais. Ela com nunca esse caso. deixou de ir. Eu sou muito silenciosa, Uhum. né? Na nossa fé, assim, né, amor? A A gente não a gente fica fala demais. Cada um, falando. Deus dá os dons pra cada um. Sim. E a Não gente é o tem, meu. tem buscado isso. E aí, depois, com a Bia, eu confesso que eu achei que a Diana seria filha única. E aí já disseram pra gente, vocês não podem mais ter filhos, não tem mais como, né? Porque é só uma trompa. E realmente a Diana tinha sido um milagre, né? Não dá pra ter. Uhum. Então, quando eu engravidei e era a Bia, eu confesso que eu achei que eu ia viver tudo de novo, né? Acho que... E aí a gente começou a fazer os exames, Uhum. começou tudo de novo, exame de sangue, ecografias, né? Só que eu não fiquei internada. Ela falou, não vou te internar, você vai observar. E a gente vai observar todos os dias. Uhum. A gente E fez, aí, acho que, Começamos 10 a dias quase, começamos a novena da... ecografia todos os dias. Saí de manhãzinha com ela Nossa. e fez todos os dias ecografia, pra ver se já era visível. E Todos os começamos dias, a novena todos da os dias. desatadora dos nós mais uma vez.
A gente já tinha feito ela sequencialmente em outros momentos. Mas com a Bia foi mais uma desatadora dos nós. Sim. E a gente já, a última oração, a gente já sabe. Até hoje. A última oração a gente já sabe de cor, né? Então, assim, com a Bia não foi diferente mesmo. A gente fez toda a novena também. E aí descobrimos, né, que era uma gestação normal também. E veio só consagrando. Nossos 2 milagrezinhos. Olha aí. Né? Nossos 2 milagres. Graças a Deus. É muito bom a gente de fora aqui ver. Com certeza foram dificuldades enormes que vocês passaram. E com certeza tem aqueles momentos da gente questionar, ficar em dúvida, né? Você falar, pô, não quero, vamos fazer artificial mesmo. Mas você vê que, poxa, perseveraram na fé, perseveraram na oração, seguem dando exemplo de família para todo mundo. Então, essa persistência, essa perseverança que a gente tem como casal, um apoiando o outro, naquele momento que você estava incrédulo, né? Às vezes tem um apoio dela. A fé da Gardênia. Às vezes tem alguém de fora, que foi a Martinha na vida de vocês, né? Nossa, um anjo. Então a gente tem que estar... Só isso, né? A gente tem que estar aberto, né? Para receber as graças de Deus. A graça de Deus, ela é abundante. Sim. Né? Mas eu preciso estar aberta para receber. E o que eu percebo em vocês, assim, é que vocês não só receberam. Eu fico com vontade de chorar. Mas vocês também levaram. Então, quando você fala, poxa, eu pedi anjos para Nossa Senhora, Deus te mandou anjo. Receba o anjo, mas também seja um anjo na vida de alguém. Sim. Então, quanto isso é importante, né, gente? O quanto é isso que Deus nos pede. Vamos multiplicar esse amor de Deus por nós. Porque Nossa Senhora, com toda certeza, ama a Gardênia. Deus ama a Gardênia. Também ama o Anis, ama a Yara, ama o Sérgio. E está disposto a amar quem quiser segui-lo. E até quem não quer segui-lo. Ele ama todos. Ama todos. Então, assim, um pedido que eu faço, assim, bem especial. Depois quero ouvir, que eu sei que depois da Bia foi quando eu te conheci. Teve ainda a Mariá, né? Um presente de Deus. Mas é um pedido especial que eu faço. Que a gente não só receba anjos, mas que a gente também seja anjo. E assim, você falou da gente ser esse casal exemplo. A gente não se considera, né, amor? Esse casal exemplo. A gente até fala muito sobre isso. A gente vive na fé, a gente tem muita fé. A gente vive na fé. Muitos erros, mas muita fé. Simples assim. E assim, é interessante porque todos os dias a gente tem buscado esse amadurecimento, né? Nessa fé. Porque a fé, ela não tem fim. E sabe o que eu acho, assim, que eu percebo? Que... Algumas pessoas, alguns casais, algumas pessoas, eles vivem... Eles deixam adormecido isso. Sim. Passam as vidas. Então, eu tenho fé. Ok, eu acredito em Deus. Ok. Mas você está tentando melhorar na sua fé? Você está tentando amadurecer, né, evoluir nisso? Cara, não tenho tempo, a corrida, eu vou deixando, sabe? Então, assim, a gente tem esse conceito lá em casa. Estamos longe de tudo, mas a gente não deixa passar. Senhor, aumenta a minha fé. A nossa vida não passa sem Deus. Então, a gente tem esse conceito, né, amor? Não passa, cara. A gente está sempre buscando, tomando as pancadas da vida e as alegrias da vida também, gozando as alegrias da vida, sempre com Deus no coração, tentando ver Deus em tudo, tentando amadurecer. Então a gente gosta de estudar, a gente gosta de conversar. Isso aqui tá uma delícia hoje. A gente passa o dia falando de Deus, falar das coisas, ouvir falar. A gente fala mesmo que é ótimo isso, cara. A gente fala, a gente tem muitos exemplos ruins que a gente vê aí no dia a dia. Então a gente poder falar um pouco dessa vida a dois, das superações que a gente tem. Isso com certeza ajuda outros casais que estão em casa, que estão nos ouvindo, que estão assistindo, falam, poxa, já passei por isso. E às vezes tem casais que passam por isso e acabam se separando, né, que não conseguem superar esse trauma, às vezes tem dificuldade de conversar. Porque, gente, cada pessoa vai enfrentar de uma forma. Tem gente que vai olhar e falar, poxa, eu não posso ser pai mais, não posso ser mãe. E aí, enfim, poxa, não quero mais esse casamento, né? E acaba ali. E não, vocês, pelo tocou contrário. no ponto legal, exatamente aí, pelo contrário. Ou acusa um ao outro, né? Esses percalços, essas questões da vida, sempre nos aproximaram mais. Impressionante. Cada vez que a gente tem um problema maior,
qualquer esfera, a gente recorre um ao outro. A gente sempre se aproxima. A gente se fortalece. É impressionante. E é exatamente assim, esse propósito da nossa caminhada, né? Tentar, em cada percalço, seguir firme na fé, né? Então, assim, tá difícil? Tá. Mas é acreditar, confiar, entregar para Ele e amadurecer essa fé, né? Então, o que eu vejo? Não somos um casal exemplo, mas a gente tem, né, todos os dias, eu acho que a gente tem buscado esse amadurecimento espiritual, né? Esse amadurecimento na fé. E é um amadurecimento com humildade, né? É você saber que Ele está presente na sua vida e que você tem um propósito de estar ali. Então, às vezes eu sempre me pergunto, eu falo muito para Ele. Por que nós estamos aqui? Né? Qual é o propósito que Ele nos trouxe? E aí você falou assim, de ser anjos para essas pessoas. Né? E como a gente pode se tornar anjos para essas pessoas? Pelo nosso testemunho? Talvez sim, talvez tocar o coração das pessoas, mostrar a grandiosidade que é esse poder divino, especialmente quando se tem fé. Mas mais do que isso, olhar o outro, observar o outro, perceber que existe o próximo. Então a gente tem buscado juntos um olhar diferenciado, né, para o próximo. Sim. E a gente começou há muitos anos atrás, pouco antes da Diana nascer, uns trabalhos de rua, e a gente tem tentado manter um pouco, né, esses trabalhos de cuidar, de levar alimento para as pessoas na rua, né? Então a gente tem conseguido, né, amor? Temos feito. Mas assim, eu até comentei com o padre Daniel, mas isso não pode exigir de você porque eu me cobro muito, né? Então, assim, você quer fazer e você quer ir e você não consegue mais lidar com o fato de você estar dizendo não para aquela pessoa que você não pode ajudar naquele momento. Então, é você fazer e também esperar em Deus. Exato. Né? Confiar também que Ele vai fazer a parte dele também. Mas se cada um de nós fizer essa parte ali, se dedicar e cuidar também do outro, assim como tiver também esse cuidado com o casamento, eu acho que seria tão diferente, né? Nossa, se cada um fizesse um pouquinho, não pesaria para ninguém. E a gente, nós católicos aí, a gente tem muitos, né? Tem às vezes uma dificuldade da visão daquilo que a gente faz, né? A gente pega muito na Bíblia que a mão direita não deve saber o que a mão esquerda faz e tal, né? Mas a gente tem que mostrar, não para eu falar, poxa, olha como é que eu sou bom, não. A gente tem que mostrar para dar um exemplo mesmo. Para incentivar. Não é porque eu dei R$1, ou porque eu dei R$1 milhão para alguém, ou porque eu ajudei a arrecadar alimento. Mostra para as pessoas, não para bem da gente, não para a gente se enaltecer, né, mas para incentivar que outras pessoas façam também. Então, esse testemunho que a gente recebe de vocês hoje, eu acho que é um pouco disso, né? A gente mostrar para os casais essa capacidade que a gente tem de enfrentar as coisas juntos, em fé, em oração, em casal. Isso vale para a nossa igreja doméstica, que vocês cuidam tão bem, e que agora algumas pessoas que não conheciam vão ter essa oportunidade de conhecer e até de tentar aplicar isso dentro de casa também. Mas também vale para as obras. E a nossa fé sem obra é uma fé em vão. Vazia. Né? Uma fé vazia. Então a gente precisa das obras. Então, gente, não tem medo de mostrar a obra não. Mostra, mas mostra não para se enaltecer. Mas sim para não para ganhar com isso, né? E sim para ajudar, agregar mais pessoas, né? Quem ganha somos nós. Quem ganha somos nós. E tem um monte de gente que está ali esperando uma oportunidade para ajudar, né? Tem gente ruim esparramada, mas tem muita gente boa esperando uma oportunidade para ajudar, que falta às vezes um convite. É um convite para um grupo de oração que você falou, né? Que os meninos te chamam. Pois é. Que é sempre bom da gente participar, um momento de casais, uma novena, um terço, uma ação social, tudo isso. Então a gente tem que colocar a nossa obra em prática para deixar a nossa fé cheia, não ficar com essa fé vazia. Exatamente. Até a gente fala muito disso, a gente participa de vários grupos, né?
Tem a pastoral, né, dos servidores do altar, que a Diana serve. Tem a equipe de Nossa Senhora, tem grupo de oração, a equipe Sagrada que Família, tem uma outra equipe de casais, vem, enfim, a gente tá em tudo que você imaginar, vocês participamos. Mas é isso, sair um pouco disso, né? Não ficar somente naquela partilha, né, espiritual, mas também na ação. Então, a gente começou com esse propósito de ação há muitos anos atrás, antes da Diana nascer, e retomamos. Então, assim, tem sido assim, não vou falar em detalhes, porque eu não quero, né? Mas pra gente, né? Cara, é muito bom, vocês estão mais convidados. Eu ia falar que é bom, já que vocês convidaram. Há mais alegria em dar do que em receber. Com certeza. Então, é maravilhoso, gente. É muito gratificante. Às vezes você ajuda uma pessoa ali com a refeição, bom pra ele também. Mas pra quem tá fazendo, se você entrega aquilo a Deus, cara, a gente sai, as crianças veem aqui, vem a necessidade. E a palavra de Deus, né? É muito bom. Uma última que eu comentei com a Anizinho, assim, e nesse momento ele não tava, e aí eu voltei para casa, eu tinha acabado de sair da missa. São pequenas ações, a gente não precisa fazer muita coisa. E ela agradecia tanto, me abraçava tanto, porque não tinha comido nada, não tinham tido nada naquele dia. E eu acho que é isso, a gente observar que Deus tem um propósito pra gente. E o nosso propósito não é só da gente se espiritualizar e de crescer nessa fé, de amadurecer, de manter um casamento, de ter uma família espiritualizada. Não é só isso, né? Não é só de propagar essa fé, mas também de levar essa fé, levar em ações para essas pessoas, né? Exatamente. Eu sempre costumo dizer, é um pensamento que eu tenho que a obra de Deus tem espaço para tudo. Né? Eu brinco muito, a Gardena é muito espontânea. Se for num lugar, ela é aquela que vai abraçar a criança, beijar o velhinho. Eu não tenho esse perfil, mas eu carrego a caixa. Sim. A gente carrega a caixa das coisas que chegar. Eu abraço, beijo, jogo pra Tem gente que tem facilidade em dar o recurso, tem gente que prefere fazer por meio de instituições. É válido também, as instituições são boas. Procure boas instituições. Cara, a questão é essa. Faça. Se doe, se permita que Deus faça por ti. Se coloca à disposição. Teu servo está aqui, Senhor. Deixa ele fazer. Deus escuta o Espírito Santo, escuta Deus falar e serve, cara. Então, assim, cabe de tudo. A gente gosta muito dessa questão de rua, de aproximar, de falar com as pessoas. Um perfil H fala, aí ora com as pessoas, abraça. Tem gente que não tem, ótimo. Ok, cada um com a sua vocação, né? Deus, na obra de Deus cabe tudo, tem espaço para tudo. Faça com a sua vocação, mas faça. Não se omita, não deixe de fazer. Né? É como você muito bem falou, irmãos, a fé é vazia, cara. Sem obra, a fé é vazia. Tem que fazer, do jeito que você quiser. Você não tem ninguém que dá para te julgar, ninguém que é melhor que ninguém, mas faça, cara. Então essa palavra de vocês, de motivar o pessoal, é fundamental. Eu complemento isso que você disse com algo que eu aprendi com o Sérgio. Faça com amor. Isso aí. Boa. Faça de bom coração. Tudo que você fizer com amor e com coração, você tá fazendo pra Deus e vai dar certo. Vai dar certo, já deu. Então, isso eu aprendi com meu esposo. Então, até faça. Desde que seja com amor. Com amor. E esse amor Deus no coração. Esse amor é Deus. Deus no coração, faça. Ele usa os dons que ele dá os dons, cara. Então, ele usa. Permita que ele use. Um é espontâneo, um sorri, um é mais físico, o outro, poxa, dá dinheiro, que você nem sabe, o cara tá doando. Então, assim, faça. E tem espaço para tudo. E não pense que o que você está dando é pouco. E o que você está dando é pouco, eu não tô falando só de recurso financeiro. Pode ser, mas às vezes até de entrega física também. Porque lembra da viúva, né? Que deu ali o último recurso que ela tinha. Então, um pouquinho. O real de um vale, às vezes, mais do que 1 milhão de outros. Exatamente. Porção, em amor, né? É isso aí. É isso, nós queremos muito agradecer vocês. Muitíssimo obrigada. O tempo fica curto, né? Legal. Achei que nem ia dar conta de falar. Não, mas falou super bem.
Não, conosco, podem contar sempre que precisarem pra essas coisas. Já a gente vai voltar pra fazer os próximos episódios. Outros episódios, formato, coisa na rua, que vocês precisarem, gente adora. Gente, obrigado de coração. Vocês estão lembrança do programa. Fica uma lembrancinha pra vocês aqui. Posso abrir agora? Claro. Fica à vontade. E um pedido especial, eu sei que eu fiz vários nesse podcast, mas é de realmente rezar pelas famílias, né? Sim. Que a gente possa cada vez mais fortalecer esse laço que é tão especial e que a gente, que graças a Deus vive isso, sabe o quanto isso alegra o coração nosso e o coração de Deus também. Alegra. Amém. E que as famílias não se percam, né, diante dos percalços. Né? Se nós elas nos cobrirmos possam se de unir, oração, amadurecer todos nós na crescemos. fé. Cara. As famílias têm que se cobrir de oração. O tempo todo. O tempo todo. A gente tem que se cobrir de oração. Todos nós crescemos. Gente, maravilhoso. E que Obrigado. essas tribulações sirvam só para crescer cada Só vez pra mais, né? Unir cada vez mais essas famílias, né? Gente, muito obrigado. Foi Tô emocionado. lindo. Muito legal. Eu já